Estamos aqui com André Agra, secretário de Planejamento e Gestão de Campina Grande, para tratarmos sobre a atual situação da linha férrea em nossa cidade e também projetos futuros. Secretário, o projeto da construção de um ramal da Ferrovia Paraibana é algo que sempre vem sendo discutido por diversos políticos. Ela beneficiaria quantas cidades? Primeiro dizer que a reativação, vamos chamar assim, do modal ferroviário, não é um projeto de Paraíba, é um projeto de Nordeste, seria através do projeto da Transnordestina, que hoje está sob a responsabilidade da Transnordestina S.A. Mas, assim, para o que foi planejado e o que foi discutido nos primórdios, basicamente o projeto saiu pouquíssimo do papel. O volume de recursos investidos é ínfimo em relação ao que foi planejado. A gente ainda não tem esse direcionamento de vocação para a Transnordestina. O ramal que atenderia a Paraíba não está dentro do planejamento estratégico e prioritário da Transnordestina S.A. para o curto e médio prazo, e isso é uma batalha que a gente tem que começar a travar. Agora, obviamente, é uma batalha que tem que se travar tanto do ponto de vista político, no bom sentido, de políticas públicas, como também da gente gerar demandas, e aí o complexo industrial Aloysio Campos vai ser um gerador de demanda forte para o modal ferroviário e que melhoraria muito a logística de carga, não só de Campina Grande, mas da Paraíba como um todo. Porque a linha que passa hoje em Campina Grande, que está deteriorada, mas está uma linha, ela sai de Campina Grande e do Aloysio Campos e chega ao Porto de Cabedelo e ela chega a poucos quilômetros de Suape. Então, você imagina se a gente consegue reativar esse modal ferroviário, a gente criaria uma logística de carga muito vantajosa e próspera para alavancar a economia da cidade de Campina Grande do estado da Paraíba. Tem algum resultado de estudos e o que é que está faltando realmente para ser colocado em prática? O que falta é assim, um direcionamento, um engajamento completo de todas as entidades envolvidas. E aí, como é um investimento altíssimo, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, primeiro, do ponto de vista de carga, não teria condições de só nem lutar por uma causa dessa. A gente começou a discutir com alguns prefeitos, já tivemos reuniões com o prefeito de Cabedelo, de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira, Cajazeiras, para a gente tentar criar um arco de aliança e de intenção de busca de recursos, de cobrar esse direcionamento de recursos para ver se a gente reativa esse modal ferroviário, não só na Paraíba, mas no Nordeste. Em 2016, houve uma reunião entre a Prefeitura, representantes do IFA, DENIT e a própria Procuradoria da República sobre o tema linha férrea da cidade. Qual foi o resultado dessa reunião? São dois aspectos. Tem uma ação hoje na Procuradoria da República, com a doutora Cássia, e havia uma intenção da Prefeitura de receber a linha no perímetro urbano, de Galante, passando pelo Açude Velho até o Bodocongó, e a contrapartida nossa seria a gente fazer a manutenção da linha, para a gente começar a plantar a semente do modal ferroviário urbano. Se você perguntar, o VLT hoje é viável? Os estudos preliminares indicam que não, ele ainda é deficitário. Então, você não tinha como implantar um VLT deficitário. Outra coisa, ele tem que fazer o diálogo com o sistema ônibus. Os VLTs que foram implantados no Brasil, a maioria são deficitários. Foram projetos sem respaldo e sem a relação de custo-benefício adequada. O que é que está acontecendo? O poder público está tendo que incorporar o déficit e bancar. Então, assim, considerando o problema fiscal que assola os municípios, os estados e o Brasil hoje, seria mais um comprometimento de recursos públicos para subsidiar o modal ferroviário. Agora, o que é que pode ser feito? É a gente trazer para si, se isso for uma decisão, nós inclusive fizemos a solicitação formal à ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para quê? Para que venha para cá e a gente vai fazer a manutenção e a gente vai fazer o que a gente trabalha com o conceito de parque linear, que é a ocupação lateral com calçadas, ciclovias, com gramas, para a gente garantir no percurso do trem e a gente criando soluções provisórias de transporte até que exista demanda suficiente para garantir a viabilidade do VLT. Assim você conseguiria plantar a semente, começar a trabalhar de fato para que o modal ferroviário urbano de passageiros seja reativado
e a gente teria um futuro promissor nesse aspecto. O de carga, que é interesse da gente também, a gente está começando a dialogar com vários atores, vamos dizer assim, os players mais importantes envolvidos, para ver se a gente consegue também, pelo menos no médio e longo prazo, a reativação do transporte de carga em Campina Grande ferroviário, que foi o motivo, na década de 20 e 30, que fez a cidade dar assim, um grande salto de ciclo de desenvolvimento. A chegada do trem em Campina Grande, na época do prefeito Cristiano Lauritz, que era um prefeito escandinavo, que tinha uma cabeça de gestor, uma cabeça focada em desenvolvimento, era menos político e mais ator de produção, fez com que Campina Grande gerasse o ciclo do algodão. Não é à toa que a gente tem o segundo sítio de Art Deco do mundo, a gente em Miami. Essa riqueza veio exatamente do início de um processo de vinda de um trem de carga. A gente se transformou no maior exportador de algodão, uma cidade que não produzia algodão, então ela se transformou no quê? Num centro logístico, que é o que a gente pensa agora. O Aloysio Campos está em frente a um aeroporto, então você teria o modal aeroviário. Você tem uma linha do trem que passa dentro, então teria o modal ferroviário, com acesso aos portos, aí você criaria a opção do modal aquaviário e o rodoviário. Então, seria uma situação logística extremamente privilegiada, que teria o condão a possibilidade de gerar um novo ciclo de desenvolvimento ainda mais sustentável do que o ciclo do algodão. Agora vamos falar sobre o trem do forró, né? Que hoje em dia se muito questiona. Por quê, né? Hoje, a linha férrea de Campina Grande só é utilizada mais nesse aspecto, durante a festa junina em nossa cidade. A gente recebeu a informação que o trem do forró está sendo guardado na cidade de João Pessoa. Se essa informação é verdadeira e por quê? E em relação ao episódio do ano passado, de 2016, que houve aquele problema no distrito de Galante, que também disseram que era um desgaste da linha férrea. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse problema? Na realidade, o trem dos forró só funciona, o trem forrozeiro, porque a gente manda buscar de carreta, a gente faz a recuperação da linha e põe para funcionar. Então, assim, é quase uma tarefa, vamos dizer assim, hercúlea da prefeitura e de quem está envolvido para a gente conseguir reativar, pelo menos durante o São João, o modal ferroviário. Inclusive, esse ano a gente pediu à NTT para que o trem ficasse aqui, para a gente ficar fazendo uma vez por mês um passeio assim mais vocacionado para turismo, para gastronomia, naquele eixo ali, Estação Velha até Galante, para que a gente começasse a lidar com o modal ferroviário e a gente começasse, volto a dizer, a plantar semente de futuro. Infelizmente, assim, a burocracia, a falta de visão, assim, o envolvimento da população e da sociedade, o conhecimento da matéria são fatores que inibem uma alavancagem desse processo. Agora, a gente assim não pode, em função disso, nem diminuir o ímpeto da luta, nem desistir do projeto. Ao contrário, a gente tem essa ação na Procuradoria da República. Eu acho que dependendo do desfecho, a gente assuma a linha do trem, pelo menos 17,3 quilômetros, que é de Galante até a universidade, e a gente tem condições plenas de fazer manutenção, e aí a gente está começando um processo de reativação do modal, tanto ferroviário, de carga, como urbano. Muitos moradores reclamaram ali sobre a questão da iluminação, segurança, ali perto da Estação Nova. Se existe algum projeto de melhoria, que muitos moradores estavam questionando, estavam tendo assaltos, problemas, servindo ali realmente como ponto de drogas, prostituição ali naquela área. A gente sabe que pertence hoje em dia a uma empresa privada, né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, a Estação Nova ainda está sob a responsabilidade do IFAM, certo? Ali, para vocês entenderem bem, tem três entes envolvidos, a Transnordestina S.A., o IFAM e o DENIT. Geralmente, o prédio da Estação Nova é com o IFAM. A linha está com o DENIT e trechos com a Transnordestina S.A. Então, assim, como eles não reativam, não tem operação, não se cuida. E se a prefeitura também assim não pode despender recursos sem um projeto específico. A gente já tem projeto, hoje a gente até tem, de arquitetura que foi feito com a UFCG, em parceria com a UFCG. Agora, precisa primeiro que isso seja repassado para a prefeitura e que a gente consiga um financiamento, uma fonte de recursos para a gente fazer
a restauração e requalificação da Estação Nova. Sempre lembrando que qualquer intervenção que nós fizermos lá, primeiro, tem que respeitar a questão do patrimônio histórico e também já tem que deixar como uma perspectiva de ser uma parada de VLT para o futuro. Então, assim, isso a gente está discutindo, esse modelo e esse projeto. Agora, tudo depende de recursos. Aí a questão é buscar recursos para isso. Hoje em dia, qual é a relação entre a prefeitura e a Transnordestina Logística? E desde quando ela, de certa forma, assumiu essa parte dos trilhos, né, em Campina Grande? Não, e desde a concessão, né, foi feita uma concessão, já faz parte vamos dizer assim, do patrimônio da Transnordestina, direito de uso deles. Agora, assim, a relação que a gente tem hoje só de algumas reuniões técnicas, pequenas ainda, e alguns documentos que nós demandamos solicitando a linha. Então, assim, porque isso depende muito de DENIT e da Associação Nacional, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT. O prefeito já foi a Brasília, já teve reunião com o presidente da agência, já falou com o ministro. Então, assim, infelizmente, dentro do poder público, a burocracia não é fácil. E mesmo no privado, quando se envolve muito recurso e não se tem, os projetos não andam. E o modal ferroviário, ele é extremamente promissor, mas ainda é caro para investimento. É bastante caro. Enquanto o transporte por caminhão for mais barato, a gente não consegue mudar a matriz de logística, focar, dar prioridade ao transporte via modal ferroviário. O senhor poderia contar um pouco sobre essa questão dos custos? Quanto seria essa questão que o senhor fala? Assim, não sou especialista no assunto, mas assim, só para você ter uma ideia, um parâmetro para você ter uma ideia. O VLT do Rio de Janeiro, a linha 4, Ipanema, que está sendo feita agora, a Transnordestina, fazer uma comparação com a obra da transposição. A obra da transposição custou em torno de 8,3 bilhões. É uma obra que vai atender basicamente o Nordeste todo, tá certo? Vamos dizer que essa obra chegue com reajuste a 10 milhões. Só o trecho da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro custou mais de 10 bilhões. Então, você tem uma ideia do que a gente está falando. Então, assim, uma obra dentro de um trecho de uma cidade, sem tantas perspectivas, custou 10 bilhões, foi mais cara do que a obra da transposição todinha. Então, você vai ver que investir em modal ferroviário exige estratégia, demanda de carga e, assim, um direcionamento da matriz. Se a gente começar a facilitar a vida e fazer cada vez mais estradas, estimular o transporte de carga rodoviária, a gente não vai conseguir mudar o foco para a matriz ferroviária. Então, assim, é uma questão conceitual, inclusive, de sociedade e de país. A mesma regra se aplica à mobilidade. Enquanto a gente focar em carro, enquanto a gente produzir vias para carro, facilitar a via de carro, a gente inviabiliza o transporte público, o pedestre e o passageiro. É uma relação bem direta, quase matemática. Então podemos dizer que a ideia de ter VLT em Campina Grande ainda é algo distante, né? Não é algo tão fácil assim não, como alguns, né, políticos afirmam que seria possível se ter um VLT, que tem projeto, que a passagem seria X, Y, seria até mais barato. Então não é tão fácil assim, né? A resposta é bem simples. Se você quiser implantar um VLT com subsídio de recursos públicos, a gente implanta hoje. Esse modelo, ao meu ver, não é viável. A gente tem que criar coisas que sejam sustentáveis, autossustentáveis. Se o poder público está cada vez mais comprometido com o seu orçamento, principalmente os municípios, como é que eu vou incorporar um projeto que não tem ainda viabilidade, não tem uma relação de custo-benefício satisfatória? Agora, pode-se fazer, não se fez no Brasil? Crato. Várias cidades do Brasil fizeram VLT, agora são todos subsidiados. Não se mantém. Então, se você acha que tem recursos públicos suficientes para manter, o faz. Não é dentro da conceituação de governo e de estratégia de governo que a gente defende. A gente defende um governo que seja ágil, regulamentador, fiscal forte, atuante, mas diminua-se de tamanho e tire o compromisso do orçamento público para investimentos onde a iniciativa privada pode fazer, para focar na educação, na saúde e no fomento. Então, assim, depende do seu conceito. Se você for aquele político tradicional que acha que joga o VLT para você fazer charme político,
mesmo que isso aí onere o custo público, apesar de ser uma medida que a população às vezes até aplaude, porque é populista, você faz. A gente tem uma visão mais técnica e entende que deve se fazer se houver viabilidade e se não comprometer o recurso público. Agora, nem conta muito. As decisões são tomadas com base numa sensibilidade política e técnica. Então, assim, nesse misto, a gente pode dizer o seguinte, que o projeto da Agenda VLT foi para o Ministério das Cidades, a equipe do Ministério das Cidades veio aqui, fez o estudo de viabilidade econômica e financeira, está lá no Ministério das Cidades, que indica que, a princípio, não tinha viabilidade, mas a gente está trabalhando, porque se você deixar ter a viabilidade para trabalhar, aí demora muito. A gente tem que trabalhar para ir conseguindo recurso, trabalhando em paralelo para garantir a manutenção e até as faixas de domínio, porque se você deixar ocupar, você inviabiliza o projeto. Tem cidades, por exemplo, eu cito João Pessoa, que o VLT está passando quase colado nas casas. O que é que acontece? Estão jogando pedra no VLT. Então, tem horários de pico, você tem que tirar a máquina do VLT e joga do trem. Lá em João Pessoa, na verdade, não é um projeto de VLT. Você tirou o trem e jogou a máquina do VLT. Não houve nenhuma intervenção. Então, assim, fica uma coisa meio assim estranha, né? Um híbrido que não funciona no conceito de VLT. E mesmo assim está, de certa forma, conflitando com as áreas mais vulneráveis. Por quê? Porque a faixa de domínio foi invadida. Então, assim, esse processo de garantir a não invasão da faixa, de trabalhar com o conceito de parque linear, é um pressuposto fundamental para a gente ter um VLT autossustentável. Certo, aí eu estou gravando, depois corta. Então, assim, vamos supor, se a Transnordestina reativasse trechos da malha férrea aqui na Paraíba, digamos, isso seria um saldo significativo para ter a VLT, para começar, vocês pensaram... Veja bem, o problema da Transnordestina seria mais relacionado à logística de carga, certo? A parte interna, porque é o seguinte, eu não posso passar com trem de carga dentro da cidade mais. Eu teria que construir um arco. Não tem Alça Sudoeste, não é um arco rodoviário, eu tenho que fazer um arco ferroviário. Eu não poderia mais passar com a linha do trem por dentro de Campina. Eu posso passar com a linha do trem por dentro de Campina para o transporte de passageiros. Esse sim. Aí seria assim, mais ou menos dividindo. Seria um ligado ao transporte de carga, que seria do Alísio Campos até, vamos pensar a nível nosso aqui, certo? Eu pegaria toda a malha e os atores que geram cargas, matéria que seria o interior da Paraíba, o Sertão, Cajazeiras, Patos, todo tem capacidade, Boa Vista, e a gente acoplaria ao transporte. Então, do Alísio Campos, você teria o trem que saía de carga para ir no caminho de Suape e Cabedelo, e nós teríamos um trem que de Galante, Alísio Campos, ao centro da cidade e à universidade, eu trabalharia com passageiros. E criaria um arco ferroviário para você desviar o transporte de carga dentro da cidade. Esse seria o desenho adequado. Agora, isso é uma solução ideal. Se nós iremos conseguir isso, do ponto de vista de efetivação, é a questão do tempo, dedicação, foco, sensibilização de quem está nas lideranças e, assim, um pacto, vamos dizer assim, do ponto de vista positivo da sociedade, e entender que a matriz de logística do país tem que voltar a priorizar o transporte de carga ferroviário. Isso é uma questão também cultural. Então, todos nós temos uma cultura, uma aptidão para o carro, para o transporte via caminhão. A gente fala ideologicamente... Porque o de carga, além de caber, digamos assim, diversas toneladas, é diferente do caminhão, digamos, falando nessa Infelizmente, hoje o problema é esse, é que se você fizer a relação do investimento e frete, possivelmente hoje seja mais barato fazer o transporte por caminhão. Por quê? Porque a gente não está levando em consideração o custo do acidente de trânsito, o custo da demora, o custo do comprometimento do asfalto. Então, quando você faz a relação, a transportadora é mais barato ela transportar hoje de caminhão do que de trem, se tivesse que fazer um investimento. Agora, se a gente puser Mas se dentro... tivesse já investido... Não, veja, se você considerar o atraso geral, você tem que... Em quem faz modelo de economia financeira, chama de externalidades. Então, por exemplo, tem custo que não é levado em consideração. Por exemplo, os acidentes de trânsito. Quanto custa, por exemplo, tem um levantamento da CNI sobre quanto custa o impacto negativo no PIB de São Paulo e do Rio, o congestionamento.
é um dinheiro, uma fortuna. Só que ninguém leva isso em consideração na hora de fazer a opção entre construir uma estrada ou reativar o modal ferroviário. Se você fizer a relação só de custo e frete, ainda é melhor, em tese, entre aspas, fazer o custo via transporte rodoviário. Mas se você levasse em consideração todo esse comprometimento de outros fatores, aí você começava a sinalizar a viabilidade do transporte ferroviário de carga. Então, isso é uma coisa que precisa mais amadurecimento e mais foco e cobrança e envolvimento de todo mundo. Senão não sai. Então, para entender, a Transnordestina ela estaria ligada mais a essa questão de cargas e o VLT estaria ligado mais a uma questão. É tanto que VLT seria relacionado ao Ministério das Cidades. Tem a ver mais com cidade. Transporte, vamos dizer assim, urbano. Certo? Que usa a malha, que pode inclusive porque o que acontece? Pode vir um VLT e um trem de carga, aí você faz uma passagens, né? Que a gente chama passagem. Você abre a linha, aí um lado passa aqui, outro lado passa aqui, ou espera. Isso é possível, tecnicamente, não é problema. Agora, você não pode deixar mais o trem de carga passando dentro de uma cidade, né? Porque já tem problema de acidente de trânsito sério. Se você fazer isso, você cria um problema seríssimo para a cidade. Então, por isso que se divide um pouco. Dentro da cidade seria um projeto urbano de transporte, por isso que é mais ligado ao Ministério das Cidades, e o outro seria mais ligado ao Ministério da Integração, Desenvolvimento, seria logística de carga e desenvolvimento industrial, econômico. Então, podemos dizer que o projeto existe aos poucos, ele está caminhando, mas não tem uma data, digamos, para isso acontecer. Não, tem foco. A gente tem, inclusive no planejamento estratégico do Campina 2035, está como projeto estruturante a reativação do modal ferroviário de carga, como do modal ferroviário urbano de passageiro, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento e do novo grande player, vamos dizer, de negócio em Campina Grande, que é o Alus Campos. Então, ele seria uma área que poderia concentrar uma central de logística, um centro de logística muito forte, como o Porto Seco, como vocês acabaram de enfatizar. Porque o grande problema hoje de Suape, qual é? O desembaraço da carga demora demais. Então, se eu mandasse a carga aqui já desembaraçar ela passando na aduana, tá certo? Ela já iria direto daqui, já com a documentação de aduana, de exportação, e chegaria lá só seria embarcado nos navios. Então, você ganharia muito no tempo de operação, que significa diminuição do custo do Brasil. Tudo, no fundo, que tem que diminuir o custo do Brasil, para poder a gente se tornar mais competitivo. E isso é um aspecto fundamental. Obrigada. Tem mais outra pergunta? Okay. Agora era bom fazer... Qual a relação hoje em dia entre a Transnordestina Logística e a Prefeitura Municipal? O veículo leve sob os trilhos é um projeto que já existe em nossa cidade. Entrando em vigor, melhoraria a vida daqueles que usam o transporte público. Certo. O veículo leve sob os trilhos é um projeto que já existe em nossa cidade. Entrando em vigor, melhoraria a vida daqueles que usam o transporte público. O VLT... Peraí, deixa eu me ajudar. Tá bom assim? Não, é tirar foto. Não quero vídeo não, é foto. A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamentos e Obras do município, já tirou? Está desenvolvendo... Está tirando? A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras do município, está desenvolvendo... Pronto?
inclusive, existe um processo. Está em tramitação, né? Exatamente. Entendi. Então tá certo. Muito obrigado muito obrigado pelas informações, viu, Qualquer coisa Rosana? estamos aqui, viu? É Tá só certo. pedir. Agora, é aquela história, você não passa um processo por telefone que nós somos guardiões. Não podemos passar assim de qualquer... Assim, por telefone. Entendeu, Elton? Entendi. Tem que ser presencial. Pronto, tá certo, viu? Tá Obrigado, certo? viu? Qualquer coisa estamos aqui. Bom Obrigado. dia. Ah, tá, porque assim. Aqui é Elton, estudante de jornalismo da UEPB. Eu queria fazer algumas perguntas sobre a questão da estação nova aqui em Campina Grande. Com quem eu poderia falar? Olha, com a superintendente e o diretor da visão técnica, mas estão viajando. Só estão de volta segunda-feira. Estão viajando, né? Volta quando? Segunda. Segunda, né? Segunda-feira já estão de volta. Eu posso ligar de que horas? Qualquer hora, depois de 8 horas, pode ligar. Pronto, qual o nome dele? É Luciano. Luciano. Luciano? Luciano. Sim. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Há cerca de 4 anos, a prefeitura não é mais responsável pela linha férrea na cidade de Campina Grande. Hoje ela pertence à Companhia Ferroviária do Nordeste. Estamos aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão de Campina Grande para conversar com André Agra. Pronto. Vamos de novo. Pode. Há cerca de 4 anos, a prefeitura já não é mais responsável pela linha férrea na cidade de Campina Grande. Hoje ela pertence à Companhia... Certo. Há cerca de 4 anos, o governo federal já não é mais responsável pela linha férrea da cidade de Campina Grande. Há cerca de 4 anos, o governo federal já não era mais responsável pela linha férrea da cidade de Campina Grande. Hoje ela pertence à Companhia Ferroviária do Nordeste.